IPCC, o painel da ONU para Mudanças Climáticas, finalizou e divulgou o relatório de síntese do sexto ciclo de avaliação, o AR6. Apesar da reafirmação sobre vários problemas que existem e as chuvas intensas, as ondas de calor, os longos períodos de estiagem deixam bem claro como a mudança do clima já está afetando a vida das pessoas. Mas mesmo assim, o tom desse relatório é de uma mensagem positiva. Ainda dá tempo de resolver a emergência climática. Dá tempo de agir para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, evitar que a temperatura do planeta aumente a níveis perigosos e promover a adaptação aos eventos climáticos extremos que já acontecem por causa da mudança do clima. Os cientistas do IPCC foram muito claros. Existem várias opções viáveis e eficazes para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e essas opções elas estão disponíveis. O conhecimento, a tecnologia e o dinheiro necessários estão por aí. Ou seja, ninguém precisa inventar a roda para mudar os processos que resultam na emissão exagerada de gases de efeito estufa. A falta de ação não se justifica pela falta de ferramentas necessárias para mudar o jogo. Para manter a meta de limitar o aumento da temperatura do planeta a 1,5 graus, as emissões de gases de efeito estufa precisam começar a cair de forma imediata. E essa, na verdade, é uma tarefa que ela é para ontem. E o total de emissões precisa ser cortado pela metade até 2030. E aqui eu faço uma tradução básica. Cortar emissões significa não usar mais combustíveis fósseis, que é o caso do petróleo, do carvão e do gás natural. A opção é migrar para fontes de energia renováveis que não geram emissões, como solar, eólica e biomassa. Alguns setores vão demorar mais tempo para se adaptar, e é por isso que é improvável que o planeta inteiro chegue ao ponto de zero emissão daqui a 8 anos. Mas é possível reduzir de forma significativa até lá. Então, se as ferramentas e as metas estão disponíveis para impulsionar a transformação que é tão necessária, o que está faltando? E o IPCC também deu a dica sobre isso. Um ponto crucial é aumentar o financiamento para investimentos climáticos que estejam alinhados às metas globais. Os governos, por meio de financiamento público e sinais claros aos investidores, são fundamentais para reduzir essas barreiras. Investidores, bancos centrais e reguladores financeiros também podem desempenhar os seus papéis na priorização de investimentos que promovam uma economia sem a emissão de gases poluentes. E, é claro, não dá para ignorar o papel dos governantes. Compromisso político, políticas coordenadas, cooperação internacional, administração de ecossistemas e governança inclusiva são extremamente importantes para uma ação climática eficaz e equitativa. Como eu falei no começo, o documento divulgado recentemente é o relatório de síntese de um sexto ciclo de avaliação que foi realizado pelo IPCC. Esses cientistas, eles não produzem ciência nova, eles avaliam centenas e milhares de estudos e mostram quais são as conclusões e as projeções de acordo com os dados científicos. A sexta avaliação teve 3 grupos de trabalho: as bases da ciência física, impactos, adaptação e vulnerabilidade e mitigação da mudança climática. Além disso, 3 relatórios especiais foram produzidos. Um foi sobre as consequências que 1,5 graus de aquecimento teria no planeta, o outro foi sobre mudanças no uso da terra e segurança alimentar, e o terceiro foi sobre os impactos que as mudanças no clima têm sobre oceanos e geleiras. Se nos últimos anos foi comum ouvir falar sobre esses dados novos que o IPCC divulgava, agora o painel não deve soltar um novo relatório tão cedo. A ideia é que as pessoas em cargos de tomada de decisão usem como base a síntese do sexto ciclo para definir os próximos passos até o final desta década.